Não havia passado muito tempo, não. Os gêmeos estavam então com 16 anos. Foi então que eles ficaram sabendo da famosa expedição dos Argonautas. Uma expedição que viajaria por lugares nunca antes navegados. Seria uma grande aventura para buscar o famoso Vélo de Ouro, história muito famosa em toda a Grécia. Se você quer saber qual é a história do Vélo de Ouro, a história do Vélo de Ouro é a história mitológica que representa o signo de Áries e está toda lá, contada já aqui no nosso canal. Você pode saber da história todinha. Olha, são babados e mais babados, babados bafônicos mesmo. Vale a pena. Vai lá para assistir, se quiser saber dessa história da expedição dos Argonautas. Aqui, para nós, nos basta saber que os gêmeos ficaram sabendo dessa expedição e ficaram empolgadíssimos e pediram ao rei Tíndaro, ao pai deles, que os deixasse participar. O rei ficou feliz de saber que os filhos participariam de uma aventura tão grandiosa. Ele nem por um segundo ficou preocupado se eles voltariam ou não com vida. Não passou isso pela cabeça dele. O que passou pela cabeça de rei Tíndaro foi que se os filhos dele estavam indo nessa expedição, era certeza de vitória. O Vélo de Ouro voltaria para a Grécia. Os gêmeos foram para a cidade de Argos e procuraram pelo homem que estava chamando por todos os homens de coragem da Grécia para esta famosa expedição. O nome dele era Jasão. Tão logo se conheceram, já fizeram grande amizade. E quem eles encontram lá? Hércules. Hércules também participaria dessa expedição. E em Argos, eles encontraram também, ali, prontos para participar da expedição, dois primos seus, que também eram gêmeos. Eram primos por parte da avó materna, de uma irmã da rainha Eurítemis. O nome deles era Idas e Linceu. Aquele herói dos olhos de lince que podia enxergar a uma distância incalculável, pois era primo dos gêmeos Castor e Pólux. Eu não vou entrar aqui na história dos Argonautas, como eu já falei, ela está lá, no signo de Áries. Eu só vou comentar aqui um momento dessa história dos Argonautas em que Castor teve uma participação especial e brilhante. Ele derrotou um cara que tinha 3 vezes o tamanho dele. Era quase um gigante. Mas eu não vou entrar em detalhes, porque a história já está toda lá, como eu já disse, enfim. É que eu fico muito empolgada com a história desse rapaz, que era um grande pugilista, sim, mas venceu aquele gigante, que também era um grande pugilista, muito mais na inteligência. Isso é coisa geminiana. Adoro. Mas vamos deixar a história de Áries seguir e vamos voltar aqui para a nossa história. Quando os gêmeos finalmente retornaram da expedição dos Argonautas, 1 ano havia se passado. Eles estavam, então, com 17 anos. E quando eles chegaram, eles ficaram bastante surpresos, pois eles encontraram hospedados no castelo outro par de gêmeos, 2 irmãos, Agamenon e Menelau, 2 nobres irmãos, eram 2 príncipes. Agamenon e Menelau eram os Átridas. E a história dos Átridas, a partir de agora, vai se misturar à história dos gêmeos.
e eu vou precisar contá-la. A história dos Átridas é uma das histórias mais amaldiçoadas de toda a Grécia. Olha, não estou falando mal dos gêmeos não, tá? Eu sou geminiana, quero deixar bem claro aqui, mas é fato. Olha só com quem os gêmeos foram se meter. Fazer o quê? Né? Os Átridas entraram na história dos gêmeos. Agamenon e Menelau precisaram fugir de Micenas porque o pai deles, o rei Atreu, havia sido assassinado. Para que eles não fossem assassinados também, eles fugiram e foram direto para Esparta. Primeiro porque o rei Tíndaro havia ficado muito amigo do rei Atreu nas negociações entre Esparta e Micenas. E depois porque Esparta tinha o exército que era considerado o mais forte de toda a Grécia. E ali eles se sentiriam seguros. Eles se sentiam prontos para toda a rotina espartana. Eles sabiam que poderiam suportar. Eles sabiam que não teriam mais luxo na vida deles. Mas eles sabiam também que eles estariam absolutamente seguros. Quando Castor e Pólux chegaram e conheceram Agamenon e Menelau, eles logo fizeram amizade, ficaram muito amigos. Aqui eu preciso fazer uma pequena pausa na história de Castor e Pólux para que nós possamos entender a história dos Átridas, que a partir de agora se tornarão importantíssimos na história mitológica que representa o signo de Gêmeos. Tudo começou quando o poderoso Júpiter se apaixonou por uma princesa da Frígia chamada Plota. A princesa Plota era muito bonita, e o poderoso Júpiter ficou encantado com ela. Júpiter adotou a forma de um nobre mortal, chegou à Frígia se apresentando como príncipe e levando ricos presentes para o rei. O rei da Frígia ficou encantado com os presentes. Aquele príncipe devia ser realmente muito, muito rico. De onde mesmo que ele era, Zeus enrolava o rei da Frígia e se mostrava cada vez mais interessado na princesa e pediu permissão para namorar com a princesa. Como se tivesse intenção de casamento, como se ele pudesse fazer isso. Logo, Plota estava grávida e Zeus não podia ficar ali o tempo todo. E o pai de Plota começou a ficar furioso com a filha e começou a cobrar daquele príncipe forasteiro uma atitude que ele se casasse com Plota. O poderoso Júpiter se viu pressionado, temendo pela vida da princesa. Ele foi obrigado a fundar um reino para colocar a sua atual esposa na Terra. Ele precisava fazer isso rápido, pois Juno não poderia desconfiar nem perceber. Ele fez surgir no alto do Monte Cípelo um pequeno povoado para onde ele levou a princesa Plota. E lá ele contou a ela toda a verdade sobre si mesmo, sem se revelar em toda a sua grandeza, pois se um Deus se mostrava em toda a sua verdadeira grandeza para um mortal, ele fulminava o mortal. Não, ele apenas contou para ela e disse que ele precisaria se dividir entre os dois mundos, pois de forma alguma Juno poderia ficar sabendo, do contrário, poderia perseguir duramente a princesa Plota e até matá-la. Chegou o momento do parto. Plota teve uma criança linda, um menino encantador, ao qual ela, já sem forças,
pois o parto fora muito extenuante para ela e ela não resistiu. Ela pediu a Zeus que o chamasse de Tântalo. Tântalo, bebezinho, já era rei, pois Zeus não podia ficar e governar. Mas Tântalo precisava de um exército, de uma ama de leite, de toda uma situação que Zeus providenciou dentro do palácio. E Zeus ia e voltava sempre para cuidar daquele filho. Bem, dedicando-se assim ao menino, Zeus acabou se apegando muito, muito a ele. Tântalo era muito pequeno e não conseguia compreender por que não podia estar com o pai o tempo todo. Por que não podia visitar o Monte Olimpo, conhecer sua família? Zeus começou a ficar angustiado com o pedido daquele bebezinho, com a tristeza daquele bebezinho, quando fazia o pedido e quando recebia a negativa, até que seu coração partido decidiu que ele ia levar o menino para o Monte Olimpo e ia enfrentar Juno. Você está acompanhando essa história desde o início? Você sabe como tudo começou? Não? Clica aqui, ó. Deixa seu like pra gente se você gostou da história. Se inscreve, isso dá uma força enorme pro canal. E não esquece de ativar o sininho, que é para receber as novidades. Beijos astrais.